Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Aula número 5. Não vai cair na prova, tá? Espero que estejam todos bem, se cuidando, trabalhando aí com proteção, responsabilidade. Não tá fácil, né, gente? Ter que sair de casa para trabalhar, ainda mais a gente, né? Mas vamos lá, né? A gente precisa, alguém tem que fazer o negócio. Então, hoje retomamos a aula número 5, já estamos na metade, depois de amanhã aí a prova. Essa aula não cai na prova, tá? Falamos um pouco sobre tudo da UTI, as características, infecções, misturei um pouquinho de sonda nasogástrica com sonda vesical, com ventilação, mas vai pegando que o negócio vai. Confia na tia aqui, que a tia tem 20 anos de UTI. Mas eu tô tentando apresentar vocês aos poucos aí, como eu venho falando para vocês. Peço a gentileza de preencherem os questionários, por favor. A prova tá praticamente baseada no questionário. Encaminhei para Larissa um resumo que é muito parecido com a prova. Encaminhei as aulas também para vocês poderem eventualmente fazer consultas no celular para quem for fazer a prova como chama? Computador, né? Para não ter que sair e ser quando voltar perder a prova, né? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre um dos aparelhos mais importantes dentro da terapia intensiva e eu reservei uma aula só para ele. Não vou cansar igual a outra de 40 minutos, acho que a outra me estendi, eu acho que vocês cansam. Eu vou pedir de novo a gentileza e a consideração de vocês assistirem esses vídeos, mesmo que não agora, mas pelo menos pro estágio. É importante para vocês, gente, numa boa. Para vocês não cometerem danos e nem heterogenias para o paciente. Aqui a gente está falando de terapia intensiva, de paciente gravemente enfermo. A gente está falando de doente ruim, de doente encacado, de doente cheio de história e de um ambiente extremamente hostil, mas não hostil no hostil de ruindade, mas um ambiente pesado, assim, um ambiente de guerra, assim, de luta e vitória, né? E às vezes derrota. E atualmente, nesse momento que a gente está vivendo, é imprescindível que vocês assistam e ouçam alguém que tem um pouquinho de experiência. Por favor, sejam muito cautelosos na lavagem das mãos, no uso de EPIs e prestem atenção nesses vídeos, nesses nossos bate-papos, porque seria muito fácil eu ficar lendo o slide aqui para vocês e não discutindo, não falando para vocês o porquê das coisas. Por favor, fiquem atentos a esses nossos vídeos. Preencham os questionários. Tô quase bombando uma menina de uma outra turma porque ela não fez os questionários, parou de preencher. E aí, como que eu vou bombar uma menina que tá prestes a ir pro estágio para se formar, né? Então, por favor, façam os questionários, é copia e cola da aula, escrita, do slide, viu? Por favor, tá? Agora eu tô falando como colega, nem como professora, nem como nota, nem como escola, tô falando como colega de vocês. Não percam essa oportunidade, tá acabando e o mercado de trabalho vai bombar. Tá acabando, tá? Bom,
eu vou falar sobre vocês sobre um xodozinho da UTI, que é o carrinho de emergência. Puxa o carrinho! Todos os cursos que a gente faz, que é a primeira coisa que você faz quando você vê que o paciente tá morrendo, está engasgado, tá parado, ou às vezes tá só dormindo profundamente. Você chama ajuda e quem já vem com a ajuda já vem com o carrinho, que nem louco, né? Então vamos lá. É um dos principais equipamentos dentro da unidade de terapia intensiva, se não é o principal. Ele, o ventilador mecânico, o monitor cardíaco e a máquina de hemodiálise e as bombas de infusão são os principais equipamentos dentro da terapia intensiva. E eu vou falar para vocês do carrinho, porque o carrinho é o que ressuscita o doente, é o que ajuda a gente, né? É o que dá subsídio para a gente com calma, tranquilidade, elegância, utilizá-lo para salvar mais uma vida. Beleza? Então vamos lá. Bom, o carro de emergência é uma estrutura móvel constituída por gavetas providas com materiais, medicamentos e equipamentos necessários para o atendimento em situações de urgência ou emergência médica. É um dos elementos mais importantes na UTI. Ele salva a vida. O carrinho ele é padronizado mundialmente. Aqui no Nordeste, no Sul, no México, nos Estados Unidos, na Europa, ele é mundialmente padronizado, porque eu quando fui enfermeira, suponha, fui fazer um estágio de UTI num hospital americano. Era o mesmo carrinho que eu tinha padronizado no hospital atual que eu trabalhava. Então, por que isso? Porque as padronizações dentro da terapia intensiva, elas são extremamente importantes, porque todo mundo tem que falar a mesma língua. A gente tem que saber o que tem na primeira gaveta, todo mundo tem que saber o que tem na primeira gaveta, o que tem na segunda, o que tem na terceira. Óbvio que não decora, mas mais ou menos. Para você já ir sabendo que você vai ter que tirar a tábua de massagem que vai estar ali na frente. A primeira gaveta, as drogas de ressuscitação, já com seringa do lado. A segunda gaveta, o soro, entendeu? Então tem que ser uma coisa padronizada. Obviamente que o carrinho do Einstein vai ser um pouquinho mais rebuscado, mais elegante, mais chique que o carrinho do Caixeirinha. Mas tudo bem, eles estão divididos da mesma forma, certo? O carrinho americano era muito mais motorizado do que o do Einstein, mas tudo bem, atendiam da mesma forma, certo? Então, vamos lá. Padronizar os medicamentos, materiais e equipamentos constituídos do carro de emergência é um parâmetro mundial, tá? Checagem, testagem, limpeza dos seus componentes, aí é de cada hospital. É um padrão de cada hospital, mas segue também um algoritmo de padronização exigido pela Anvisa, pela Comissão de Infecção Hospitalar, pela Comissão de Óbito, pela Chefia de Enfermagem. Então, tudo isso é muito pela educação continuada, tudo isso é muito bem padronizado dentro da terapia intensiva, tá? As responsabilidades para quem cuida do carrinho são muito bem definidas, farmacêuticos estão envolvidos, nós, enfermeiros, estamos envolvidos no teste do desfibrilador, dos laringoscópios, os técnicos geralmente na limpeza e na manutenção desse carrinho depois do uso, antes e depois do uso, os auxiliares. Então, todos estão envolvidos na manutenção desta figura, tá? Para quê? Para oferecer uma assistência livre de dano. Para eu não abrir o meu carrinho e falar, cadê a adrenalina? Ou eu for dar a pá
e o desfibrilador não funciona na hora porque eu não chequei antes. Ou eu abri o laringo pro doutor entubar e a pilha não funcionar. Puta, que vergonha, vergonha alheia, né? Uma coisa que é nossa responsabilidade no momento de emergência. Não vamos passar essa vergonha, tá? Carrinho é nossa responsabilidade, beleza? Para nós, o que sobra? Conhecer o que tem, o conteúdo do carrinho, a disposição dos materiais, treinar muito o uso dele, porque não é sempre que a gente usa. Mandaki usa bastante no Cachoeirinha, nos lugares que eu costumava dar estágio e tudo mais. Mas, por exemplo, em hospitais talvez que vocês não vão trabalhar, outros hospitais particulares, clínicas, não são tão utilizados. Na clínica não é tão utilizado, no centro cirúrgico, a depender de onde vocês vão trabalhar, o carrinho não é muito utilizado. Mas como nós estamos falando de UTI, vamos imaginar que ele seja. Então, educação e treinamento permanente. Se a gente vê que tá uma semana sem usar o carrinho, já começa a olhar ele de novo, né? Para ficar sempre memorizado ali, tá? Sempre notificar qualquer evento adverso. Ó, tá faltando uma ampola de adrenalina. Notifica e já manda pro farmacêutico, que da próxima ele vai lembrar e não vai deixar faltar adrenalina para nós. Ó, o desfibrilador não funcionou na hora e eu testei. Notificação para. Não é notificação que eu quero dizer, bronca, cravada, você notifica para que venha um retorno, né? Você se responsabiliza em avisar para que um outro profissional, por exemplo, um cara da engenharia clínica, venha ver se o fio tá certo lá no lugar, se o fio tá com algum problema de conexão, bom, enfim, alguém tem que ser notificado. Não é tomar bronca, ai, puta, vou dedar o cara que não contou direito as ampolas de adrenalina que tinha que ter no carrinho. Não, não é nessa vibe. Se a gente for já com esse espírito, puta, trabalhar em UTI nesse espírito de apontar o erro do outro é horroroso, é triste. Acho que é por isso que eu durei tantos anos em UTI, 23 anos, porque não é legal apontar o erro do outro. Ninguém acorda querendo esquecer de colocar uma ampola de adrenalina no carrinho, né? As pessoas acordam para ir trabalhar e para fazer o melhor possível. 1%, uns psicopatas aí da vida, 2, 3, acorda querendo ferrar com a vida do outro. Mas a maioria não. Então, julgar ali, apontar, porra, você não testou direito o negócio, não é hora. Não é hora. Depois que a gente atende, a gente até se reúne e fala, ó, esse atendimento não foi legal. A gente bateu cabeça, a gente demorou, nosso tempo foi ruim, o paciente não respondeu, o médico muito nervoso, enfermeira nervosa, muita gente falando no momento da parada, né? No momento do uso do carrinho. Ou às vezes você pode usar o carrinho para um procedimento eletivo e tudo mais, aí é mais calmo, tudo bem, tranquilo. Mas geralmente quando se usa o carrinho de parada é num momento de emergência em que todo mundo tá com a adrenalina lá em cima, tá explodindo para salvar uma vida. Então a gente tem que ter muita calma, frieza, mas a frieza não é aquela frieza de não tá nem aí pro outro, é a frieza de tá ali como profissional e focado na responsabilidade de fazer o melhor possível. E aí, às vezes, depois de um atendimento que dá tudo certo, até o cara chega, o médico, os médicos, ou a enfermeira, fala, pô, pessoal, parabéns, ó, fizemos um atendimento legal, o paciente não saiu, infelizmente, mas a gente fez o que pôde, ou o paciente saiu,
a gente se reúne depois desses eventos. Geralmente é indicado que se reúna para dar um feedback, porque é uma situação, gente, que muito estressante para toda a equipe. E aquilo fica, principalmente se é no começo do plantão, que você tá chegando, depois fica aquela nhaca, puta, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não fiz? Então o feedback disso é muito importante, tá? Bom, então treinamento, fazer notificação de qualquer evento é importante para pontos de melhoria, não de cravar o outro, não de entregar o outro, não de fazer o outro se ferrar por causa que fez uma coisa que não deveria ter feito. Ali as pessoas estão para se orientarem. É para isso que existe uma chefia, é para isso que existe uma coordenação, é para isso que existe uma enfermeira líder, é para isso que existe um técnico mais experiente, é para se ajudar, é para se empatizar com o outro, tá? Bom, o enfermeiro e o técnico de enfermagem organizam o carrinho, elaboram a escala de serviços para limpeza, para manutenção, monitoram o cumprimento das atividades, realizam a testagem funcional do laringoscópio e do desfibrilador, conferem lacres, o carrinho está sempre lacrado porque tem psicotrópico, tá? Lista, quantifica, repõe material quando é usado, controla os materiais, vê validade, vê tudo, isso sempre com a ajuda do farmacêutico em alguns hospitais. Organizar o atendimento, manter o ambiente calmo, organizado, livre de ruído, ruído desnecessário, participar efetivamente e saber o que se está fazendo é a principal atitude, é a principal recomendação para o enfermeiro e o técnico de enfermagem auxiliar que vão atender aquele evento, tá? Que é um dos mais invasivos e mais graves dentro da terapia intensiva, tá bom? Uma insuficiência respiratória, uma arritmia cardíaca, uma parada, um choque, né? Então, tudo bem, é o nosso trabalho. Não quer passar esse estresse? Vai trabalhar no posto, vai na maternidade, vai, sei lá, ser enfermeira do trabalho. Tudo bem, não tem problema, vai ser esteticista. Tem vários outros ramos, se não quiser, se não curtir essa vibe dessa adrenalina, né? Então, tudo bem, não há problema. Mas se você tá ali, você tem que estar ali 100%. É aquela foto que eu mandei para vocês. Esteja 100% no lugar que você escolheu. Bom, o técnico e o auxiliar de enfermagem tem papel relevantíssimo, importantíssimo no atendimento durante o evento, porque é uma enfermeira para 2 técnicos, né? Um ou dois médicos para rodiziar a massagem. Geralmente a gente rodizia, né? Porque cansa ali a massagem cardíaca, tá? E os técnicos, eles são de extrema presteza ali, porque eles estão preparando as medicações. Tem cara que tá contando o tempo, tem cara que larga o que tá atendendo do lado, ou que fala, não, fica aí com o teu doente que eu cuido do resto. Ele às vezes tem gente que nem precisa estar na parada, mas que te fala assim, ó, fica frio aí que eu cuido do resto. Pô, esse cara já te ajudou 50%, entendeu? Então isso vocês vão presenciar muito e eu gostaria que vocês levassem isso para a vida de vocês, tá? O farmacêutico é muito importante também, ele que dispensa os medicamentos padronizados, que controla os medicamentos, vê a quantidade, as características, a validade, etc, tá?
não deixar faltar nada no carrinho. Pode ser uma sonda, uma sondinha de aspiração. Essa sondinha de aspiração, às vezes, pode salvar a vida do doente. Uma agulha não pode faltar. Porque às vezes é essa agulha que nós vamos aspirar adrenalina para ressuscitar esse cara, tá? Quem usa o carrinho, né? São os pacientes internados na terapia intensiva ou na clínica também, que podem ter um mal súbito na clínica. Na recuperação anestésica podem ter também uma reação anafilática, por exemplo, e os pacientes da terapia intensiva, que são os que mais usam, tá? Parada cardiorrespiratória, comprometimento de via aérea, principalmente agora, instabilidade pressórica, choque, hemorragia, choque anafilático com comprometimento de via aérea, né? Às vezes o cara é alérgico ao antibiótico que você faz, fechou a garganta. Perda súbita do nível de consciência, um AVC abrupto, convulsão. Então, tem várias coisas. Um infarto extenso, uma arritmia cardíaca, né? Então, esses são os pacientes que estão propensos dentro da terapia intensiva, um pós-operatório com um tempo cirúrgico muito elevado, né? Quem tem muita anestesia circulando e foi estubado precocemente, às vezes pode cursar com rebaixamento do nível de consciência e precisar ser reentubado. E isso a gente puxa o carrinho, né? Então, conhecendo um pouco do carrinho, né? Então, a base superior fica a caixa com os laringoscópios, a caixas com os materiais de intubação, que é a via aérea, né? Na lateral, a tábua de compressão, que a gente, na hora que abre o carrinho, já põe a tábua, não adianta massagear a doente no colchão, que não é efetivo. Tem o suporte de soro, já no carrinho, e um cilindro de oxigênio, se caso não tiver régua de gás suficiente, tá? O carro de emergência deve constituir-se de um armário com gavetas suficiente para guardar material, medicamento e equipamento. E ele deve seguir essa sequência que eu falei para vocês, né? Primeiro a via aérea, né? Que fica a caixa com o laringo e as cânulas de intubação, com a xilocaína, luva e tal. E aí depois já vem a gaveta com as medicações, que você abre, vocês vão ver na prática que eu mandei para vocês, tá? Então, na primeira gaveta, as medicações divididas conforme urgência, adrenalina, atropina, xilon, coron, tá? Tem glicose, soro fisiológico, bloqueador neuromuscular, sedativo, Diampax, diazepam, tem ali as medicações, eu não tenho, obviamente, decor tudo que tem, tá? Mas tá tudo divididinho, tá bom? Na segunda gaveta, materiais para acesso, né? Então, a gente já puxa a segunda gaveta. Imagina-se que se esse paciente não tiver, já tem o acesso, que ele tá, não tem, mas se não tiver, na segunda gaveta já tem gelco, já tem um material de catéter, já tem gelco calibroso, já tem soro, equipo. Então, é a circulação. Então, é A, B, C. Manja? Materiais de suporte de via aérea, né? Na terceira gaveta, e algumas sacolinhas, alguns kits com drogas vasoativas, que é diferente de drogas de ressuscitação, adrenalina, atropina, xilon, corona. Aí vem noradrenalina, dobuta, dopamina, sedação. Já tem os kits para manutenção, não é a droga de emergência, tá? Que é o que a gente já sabe, que o cara fala pra mim, ó, já liga uma noradrenalina aí, que ele tá ficando hipotenso. Já liga um soro, né? Ali é tudo muito dinâmico,
Então, por isso que o carrinho está dividido nestas partes. Então, primeira parte é a parte da via aérea, da intubação, ali a segunda parte das drogas de ressuscitação, a terceira parte para a punção de veia, que está meio junto com as medicações de suporte. E aí depois vem a gaveta com as drogas vasoativas, soroterapia, luva e outras coisas, e outros materiais, sonda, na quarta gaveta, né? Mais luva, gaze, coisas que possam ser necessárias, tá? Que vocês vão vendo, tá bom? Que mais? As gavetas geralmente são identificadas e o carrinho geralmente é lacrado. O lacre ele é retirado no momento como chama? Da intercorrência, e depois quem fecha, lacra e assina, que é responsável. Aí, por exemplo, falta o material, aí fala, quem foi a última pessoa? Ah, foi a Carla. Ali o corém dela 72911. Nossa, a Carla esqueceu de repor ali as drogas. Então, por isso que a gente lacra, assina e se compromete a repor o carrinho direitinho, tá? As composições dos materiais dos medicamentos do carro seguem a recomendação do ACLS, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e se adequa à realidade institucional e ao perfil da clientela, né? Óbvio que numa UTI de um hospital de grande porte, você vai ter muito mais carrinho do que numa clínica de cirurgia plástica, do que num posto de saúde, do que numa clínica médica, assim, num andar. O andar tem um carrinho para, 16 leitos. Já na UTI você tem um carrinho a cada 6, 8 leitos, né? Então, porque se não funciona um, você já puxa o outro. Então, numa UTI de grande porte, você tem bastante carrinho, tá? Centro cirúrgico também. O carro de emergência e seus componentes, acessórios deverão ser checados periodicamente, já falei para vocês, divididos por cor. Aí eu mostro as fotos, mostro cada qual e a sua função, né? Ficar atento sempre à presença do ambu, da caixa que fica em cima do carrinho com os materiais respiratórios. Muita atenção, os testes destes materiais têm que ser rigorosamente realizados pela enfermagem no início do plantão e após cada uso, pelo amor de Deus. Não vamos passar o vexame de não ter testado no começo do plantão, tá? Isso pode causar um dano gravíssimo para o paciente e uma perda de emprego, às vezes, porque às vezes você não fez uma coisa básica que era o mínimo que você deveria ter feito. Então, muita atenção nisso aí, tá? Leiam os slides para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, tá bom? O que mais? O carro de emergência deverá ser submetido à rotina de limpeza, desfibrilador. Aí eu ponho todas as drogas aqui para vocês, não precisam decorar, obviamente, é conhecimento, tá? Alguns carros, por exemplo, na ginecologia e obstetrícia, tem algumas medicações a mais, assim como alguns carros no departamento de hemodinâmica, onde o paciente vai fazer cateterismo, angioplastia e tudo mais, também tem um diferencial, tá? Quando eu montei a UTI neurológica do Einstein, eu coloquei manitol no carrinho de emergência, porque diminui a pressão intracraniana, então a gente vai adequando as clínicas e as necessidades de cada local, tá? Isso pode ser feito sim, tá bom? Aí eu falo um pouquinho sobre a gaveta de circulação, né, que tem os gelcos, os scalpes,
as seringas, os equipos, e vocês vão ver o quanto isso é importante, tá? Que a gente já tá com quase 30 minutos de vídeo, tá bom? As cânulas, eu falo, vocês vão ver as figuras, cuidados exatamente, onde esses carrinhos devem ficar, eles não devem obstruir passagem nunca, nunca ficar em porta, nunca. Eles têm lugar para eles e eles têm que ficar perto dos pacientes mais graves. Às vezes você tem um paciente muito grave, você já deixa o carrinho perto. Fala, ó, vamos deixar o carrinho aqui perto, tô preocupada, tá? E é isso. Basicamente, existem impressos que a gente preenche, assina, carimba, isso tudo para garantir o que foi feito, o que poderia ser feito, garantir pontos de melhoria, não é só para levar cravada, não é só para ferrar com o outro, às vezes dá vontade, mas elegância profissional, etiqueta, né? Vamos ter calma. É para isso que existem chefias, auditorias. Óbvio que não se iludam que no momento que você puxar o carrinho não vai ter uma louca gritando parada, chama ajuda, e você já tá ali com tudo pronto, tá? As pessoas mais inseguras são as que mais gritam, as que menos sabem e as que mais fazem cagadas, entendeu? Com perdão da palavra. Então, segurança. Se você está seguro do que você está fazendo, por dentro você pode estar nervoso, preocupado, ansioso, ali, fala, puta, será que eu vou dar conta? Mas se você está seguro, se você sabe o que você está fazendo, você estudou, se você tem, né, responsabilidade, e também não saber não é feio, você pode falar para a pessoa que está do teu lado, ó, não sei aspirar essa droga, me ajuda. Depois pode reverberar, chegar na chefia, mas é melhor do que desconfia de gente muito segura de si também, porque não é fácil ficar, mas desconfia de gente também que começa a gritar muito, que começa a dar muita ordem. Essa pessoa está insegura. Então, percebam os movimentos dos outros, das pessoas que estão atendendo, e vai se encaixando. Se tiver uma pessoa ali para manter o atendimento, se o cara estiver seguro, se o médico que está na cabeceira ali estiver seguro, a parada vai. Se o cara estiver estressado, gritando, puta, dá um enrosco que alguém tem que... Calma, gente. No olhar a gente se entende, a nossa equipe. Aprendam a isso, a se entender pelo olhar com a sua enfermeira, com o seu colega. Porque às vezes a insegurança do residente que está ali, da residente, mulher, de quem seja, mulher, homem, não importa. Mantenham a calma nessa hora, beleza? Então, leiam por gentileza esta aula, assistam os vídeos, estudem pelo livro. Eu tô aqui para contar experiências e para dividir com vocês, tá bom? E ainda está tranquilo, tá? Boa prova amanhã, boa aula, bons estudos, tá bom? A gente se vê aí. Espero que vocês tenham um bom dia, tá?